Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre acontecer. Bom dia, queridas! Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. E eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor sobre os ossos secos, para que revivam. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor e faz um exército se levantar. Levanta, levanta, porque Ele está avivando os corações, avivando as nações e as famílias do mundo inteiro. Aviva a juventude de Deus, aviva os seus sonhos, cumpre suas promessas, faz um milagre, faz um milagre acontecer. Em teu nome, Jesus. Bom dia, queridas pérolas amadas, a paz de Jesus, o amor de Maria, a alegria e a força do Espírito Santo esteja conosco nessa quinta-feira, dia de adoração. E eu convido você a ir um minutinho diante do Santíssimo, fazer a sua adoração, falar com Jesus,
adorar por aqueles que não adoram, amar por aqueles que não amam. Faz essa experiência comigo hoje. Nem que seja 10 minutinhos. Nem que seja para falar assim: Jesus, eu estou aqui, nem sei o que falar para o Senhor, mas Ele já sabe. A palavra de Deus diz que antes de que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece, né? Então vai hoje, quinta-feira, dia da transfiguração do Senhor, essa festa, essa solenidade importantíssima para a igreja. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E quero acolher minhas pérolas amadas aqui. Já estou vendo a Edna, que está aqui, glória a Deus, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Já vi que está aqui comigo também a Rita, querida, lá de Indaiatuba. Bom dia, Lua, paz de Jesus esteja contigo. Obrigada, querida. Está aqui conosco também a querida Estrela, lá do Canadá. Olha o que ela falou aqui, ó. Bom dia. Aqui no Canadá, em Montreal, são 12 horas de avião. É perto pela internet, minhas lindas pérolas, né? Essa querida, a Estrela, uma amiga abençoada, uma amiga do meu coração. É uma família, né, gente? Nós aqui do projeto Formando Pérolas para as mulheres nos tornamos essa família, que uma apoia a outra, uma ajuda a outra a superar, a reagir diante das dificuldades da nossa vida, a superar os seus problemas, as suas lutas. Eu tô aqui olhando, parece que meu cílio tá pra cima. Ai, meu Deus. Bom dia, Liliana. Ela disse: bom dia, mãe bença. Deus te abençoe, minha querida. Te proteja, te guarde. Eu já quero pedir no início dessa live: compartilhe essa live. Como é que compartilha? Nesse triângulo aqui no cantinho, vai lá, clica, você não vai sair da live, você vai continuar na live, tá bom? Você vai mandar para o máximo de contatos que você puder, falando que você está aqui participando. Você pode escrever: vem rezar com a gente, a Lu vai rezar por você, para chamar a pessoa, né? Quero aqui também abraçar a Lúcia, lá de Caraguá, que acabou de entrar. Deus abençoe, Lúcia querida, um beijo no seu coração, viu? Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês. E eu quero já louvar e agradecer a Deus de todo o meu coração pela imersão do dia de ontem, a primeira do mês de agosto, tá? Você que ainda não se inscreveu, dá tempo ainda, porque eu mando o link gravado para você da aula de ontem, tá bom? Gente, meu cílio tá me incomodando, ele tá levantando. Deixa eu afastar aqui o ventinho. Ô, glória! Acho que agora parou. A imersão de ontem foi uma bênção. Eu saí renovada. Foi maravilhoso. Eu quero que você conte para mim o que você sentiu na imersão de ontem. Estamos trabalhando o tema: eu protejo a minha família, eu rezo por ela, entender para saber se defender no mundo espiritual. E ontem eu dei um lindo testemunho aqui de uma libertação na minha família, que minha avó, a mãe da minha mãe, cometeu suicídio por enforcamento. E muitas vezes o inimigo vem cobrar da gente, né? Porque o inimigo adora novela Vale a Pena Ver de Novo. Ele quer que se repita na sua vida aquilo que aconteceu com a sua avó, com a sua mãe, o alcoolismo do seu pai, a violência na sua mãe e seu pai, entendeu? Então a imersão desse mês é para quebrar todas essas coisas ruins, esse jugo hereditário que a gente carrega. Tem como, Lu? Tem. Ontem nós trabalhamos: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu contei esse testemunho, né? E nós trabalhamos ontem alguns dons e carismas também. Dom do discernimento dos espíritos, saber identificar quando é psiquiátrico, quando é psicológico, quando é ação do inimigo de Deus, quando é a ação de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Se a gente não sabe identificar isso, a gente fica perdida, né? A Edna, minha querida, aqui falando que foi maravilhosa a imersão. Então dá tempo ainda. Você pode entrar nesse link que está aqui embaixo do WhatsApp, você vai clicar. Terminando a live aqui eu vou te responder, vou te explicar como é que funciona e já mando a primeira aula gravada. Você tem direito a atendimento individual, você tem direito à palavra de Deus todo dia que eu mando áudio para você escutar. E todo dia eu mando um cartãozinho da Sagrada Família, tá?
com uma mensagem especial para você, querida mulher, juntamente com a oração pela tua família, tá bom? Então vale a pena, venha fazer parte do time de pérolas que está sendo curada por Jesus, restaurada pela alegria de Deus, né? A Liliana falando aqui, eu vi minha família sendo liberta do suicídio. Glória a Deus, é possível, né? Pelo poder da oração, mas também pela terapia, pela ajuda, quem sabe, de medicamentos. Nós temos que perder esse preconceito de usar remédio psiquiátrico, minha gente. Às vezes é necessário para você se equilibrar, é preciso muitas vezes, entendeu? Então venha para cá, para imersão, que eu vou fazer uma consulta para você, vou te explicar tudo certinho, como é que funciona a imersão, que é todo dia, de segunda a segunda. Mas na quarta-feira nós temos um encontro especial aqui pela sala do Google Meet, por isso é privado, não é aberto para todo mundo, é o número X de mulheres inscritas, certo? E aí nós temos esse encontro aqui todo dia de manhã, 10h30 da manhã, que é o Café com Pão da Palavra, no meu cantinho do café, agora especial aqui com a Sagrada Família, Jesus, aqui menino Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. Aqui a Liliana compartilhando, meu avô, meu pai e eu fomos amparados por Deus, tentamos suicídio várias vezes, né? Então olha, a Liliana hoje é uma pessoa restaurada, está na imersão aqui conosco já há 2 anos, tendo a sua vida transformada. A Liliana é uma que pode falar que vale a pena, e uma hora eu vou trazer ela para testemunhar aqui as graças que Deus está fazendo na vida dela e na vida de quantas mulheres aqui também. Vamos lá, gente, compartilhando essa live. Sobe coração, sobe joinha aí, sobe carinha, sobe o que você quiser para que o Instagram entregue para mais pessoas. Por que tá devagar a live esses dias? Porque eu fiquei um tempo sem fazer, estive doente, né? Aí agora retomando com força total, me ajuda a compartilhar, tá? A Liliana falando, nós não morremos graças às suas orações. Minha irmã também tentou. Sim, querida, lembrando, não é só oração, é ação também. Você precisou querer sair daquele buraco que você estava. Porque a depressão, o termo técnico da depressão no dicionário, significa um grande buraco. Se você jogar o que é depressão no dicionário Aurélio, depressão é assim o significado. Depressão é um grande buraco. Ou seja, é um buraco que ou puxa a gente para dentro desse buraco, ou a gente se coloca dentro desse buraco até o momento que a gente não consegue sair mais. É o momento de reconhecer, eu preciso de ajuda, e isso não é problema nem vergonha para ninguém. Quando você reconhece que precisa de ajuda, Deus vem em teu auxílio. Por isso a gente precisa reconhecer que somos fracas e precisamos de fato dessa ajuda que vem do Senhor na nossa vida, amém? Lembrando que daqui a pouco essa live, Café com Pão de hoje, dia especial da Transfiguração do Senhor, vai estar no meu canal do YouTube. Você já é inscrito no meu canal? Vai lá nesse momento, depois eu coloco os stories aqui no Instagram, o link do YouTube. Mas é importante que você se inscreva e ative o sininho da notificação, que quando eu posto um vídeo lá, você vai, a Lu postou um vídeo. É coisa boa, que fala de Deus, que fala da saúde mental, que te ajuda a sair desse buraco, pode ter certeza. É coisa maravilhosa que Deus faz, né? Eu quero agradecer muito a Deus da imersão de ontem, que, meu Deus, eu recebi tanto testemunho que eu não dei conta nem de abrir ainda. Tô atendendo desde as 6h30 da manhã hoje, gente. Não parei um segundo. Fiz a minha caminhada, andei a Beira-Rio inteira, voltei. Tô até com a roupa de caminhar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Alegre aqui. Com a roupa de caminhar ainda. Não deu nem tempo de trocar. Cheguei em casa, tomei um café, já atendi a primeira que faz terapia comigo, a Ju, lá de Cambuquira. Um beijo, minha querida, que faz terapia comigo já há 2 anos, uma bênção de Deus, evolução na vida dela. Conheci a Ju, gente, eu vou falar para vocês porque edifica. A Ju estava afastada do trabalho, ela é assistente social, uma menina maravilhosa, ela trabalha no CAPS de Cambuquira, Minas Gerais, é uma bênção. Estava parada, estava afastada por conta da depressão.
não via perspectiva de voltar. E graças a Deus faz 1 ano voltou para o trabalho, graças à imersão, graças à terapia. Então é transfiguração, minha gente. O que é transfiguração? Senhor, me dá uma face nova, um sorriso novo, um ardor novo, uma vontade nova de fazer as coisas. Ânimo, mulherada. Amém? Glória a Deus, você acredita? Eu acredito muito, por isso estou aqui. Por isso estou aqui. Ontem eu achei que eu não ia dar conta de fazer a imersão, porque eu fui no hospital. De 3 em 3 dias eu tenho que tirar sangue para ver como é que tá a minha infecção no sangue, né? Que eu tenho uma enfermidade chamada artrite reumatoide. E essa enfermidade eleva o nível de infecção no sangue. E ontem eu cheguei em casa, gente, quase na hora da imersão, tudo dolorida, tudo furada, que tem dificuldade de pegar minha veia, sabe? Mas fui lá, tomei a medicação, voltei e força. E parece que quanto mais quebrada a gente tá, mais Deus usa da gente, né? Quero acolher aqui minha querida Carmen também de Catanduva, que acabou de entrar. Quero acolher a minha querida Silene, que hoje é aniversário dela. 6 de agosto, beijo Silene, você mora no meu coração, querida. Que alegria, Deus abençoe pelo dom da sua vida. Ela que mora lá em Ivinhema, Mato Grosso do Sul, que é a nossa Pérola. É Pérola que faz imersão aqui. Quantos anos você já faz a imersão, Silene? Escreve aqui embaixo pra gente, pra mulherada se animar e vir fazer. A Carmen falando, que noite maravilhosa da imersão de ontem. Nossa, nem me fale, eu dormi igual uma criança. Acordei quase 5 horas da manhã. É difícil, viu? Eu acordo 2, 3 vezes pra ir no banheiro, porque eu tomo remédio, né? Pra pressão alta. Então eu tomo diurético. Então, minha gente, só dormindo de fralda que eu não levanto pra ir no banheiro. Então, dormi a noite inteira hoje, nem vi a noite passar, amém? Então, saúde, pelo dom da vida da Silene, pelo dom da sua vida, pela sua família. Estamos vivendo a imersão, eu protejo a minha família, eu rezo por ela. E olha as pérolas aqui, né? Falando para vocês aqui, para você, Silene, parabéns, Deus abençoe. Depois eu vou cumprimentar você lá nos nossos grupos, tá bom? Saúde no meu cantinho do café, com a Sagrada Família, especial nesse mês de agosto, que nós celebramos e a igreja reza por toda a família. Amém? Muito bem, minhas lindezas. Já convidei para fazer a imersão. A Silene está falando que 2 anos de imersão. Só bênção. Amém, querida. E é uma bênção ter você aqui. A Silene foi um caso, né, de muita superação. A Silene precisava fazer uma cirurgia bem difícil no útero. Passou bastante com terapia aqui comigo na imersão. Eu forneço para vocês, né? Como terapeuta, como psicóloga, eu forneço para vocês o atendimento individual. E graças a Deus eu fui ali ajudando a Silene a discernir, a fazer essa cirurgia. Já fez outra vida, vida nova, né? Porque a pessoa tem medos que só ela sabe. Gente, eu fico encantada. E quanto mais vocês testemunham para mim, mais eu me sinto aqui, ó, incentivada a fazer por vocês, a estudar mais. Tá aqui a minha partilha da palavra dessa madrugada. Quem escutou hoje a Lectio Divina no grupo? Aqui, ó, meu estudo, né? Que eu compartilho carinhosamente, porque é meu caderno de estudo. Você tem que ter o seu caderno de estudo, não pode ter preguiça de escrever. Ah, mas minha letra é feia, mas Jesus não olha a letra feia, não se preocupe. Essa aqui é uma terapia individual, se chama Se Reconciliando com a Minha História. Beijo, Tami, querida, lá de Itapetininga, São Paulo. É isso, Tami? Itapetininga? Deus abençoe, minha linda. Um beijo no seu coração. É pérola nossa aqui também. Calma aí, deixa eu ler que subiu aqui. A Vilma, lá de Tumbiara, Goiás, também é nossa pérola querida, tá aqui. Beijo. A Marcele falando, a Flávia, imersão é um resgate da alma. Flávia, que é lá de Cuiabá, Mato Grosso. Deus abençoe, minha linda, viu? Foi muito forte ontem, né? Deus agiu demais. Silene, Lu, você é uma bênção de Deus. Amém. Que Deus me conserve sendo essa bênção, realmente, para tantas pessoas que precisam. Amém? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo vos será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente a todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, minhas queridas, é a festa da transfiguração do Senhor. Essa festa ela não tem uma data fixa em agosto, tá? Às vezes é dia 6, às vezes é dia 8, às vezes é dia 2. Vai depender da exaltação da Santa Cruz 40 dias depois. Então, como é que é vista a exaltação da Santa Cruz? Quando tem a festa, 40 dias antes é a festa da Transfiguração. Que no caso, nesse ano de 2026, caiu especialmente hoje, no dia 6 de agosto, certo? Nós estamos vendo na liturgia diária a palavra de Jeremias. Só que hoje, como é solenidade, é uma festa importante para a igreja, nós vamos ver o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Vai mudar um pouquinho a leitura porque é um livro profético, né? Lembrando que o profeta, ele fala para um tempo, né? E ele fala para uma geração determinado assunto que o povo está passando por aquela situação naqueles momentos, né? Então, o profeta Daniel, só para vocês terem uma noção, o profeta Jeremias, que a gente estava estudando, ele é 700 anos antes de Cristo. Já o profeta Daniel é 160 anos antes de Cristo, é mais perto, né? Em que contexto Daniel escreveu a palavra, né? Só deixa eu abrir o texto aqui que eu fechei. Calma aí. Acabei fechando e apagou aqui, que eu deixei certo pro café com pão aqui, ó. Muito bem, Daniel também é um dos profetas que está voltando do exílio da Babilônia, que é aquele momento triste da história, que o rei Nabucodonosor escravidou toda uma geração de pessoas, 2, 3 gerações de pessoas da mesma família. E Daniel, quando foi levado para a Babilônia, de Jerusalém, ele era criança. Então ele viu muitas pessoas da sua família serem mortas, ele viu muitas pessoas serem perseguidas, né? Só que em vez de reclamar, em vez de falar mal, ele foi orar. Aí que está a diferença da pessoa de Deus, né? Então, em que contexto Daniel escreve as suas profecias, ele tem as suas revelações, né? Para não ser perseguido, que já era perseguido, mas para ser menos perseguido, ele compara os reinos com animais, né? Então ele vai comparando ali vários símbolos de animais para falar do rei da Babilônia, do rei da Mesopotâmia, reis que eram tiranos, que machucavam o povo. Quantas pessoas, gente, além de tudo, morreram de fome nesse contexto, né? Então Daniel escreve essa palavra porque o povo queria um libertador. O povo queria alguém que viesse, como até hoje a gente espera, né? Uma pessoa que venha pôr ordem na casa. Uma pessoa que venha falar a verdade pro povo. Não sei se vocês estão vendo, né? Vou aproveitar e vou falar porque tá todo mundo falando. Eu sei que eu não vou ser perseguida porque já foi provado cientificamente. Mas o Covid foi manipulado em laboratório para matar. A ivermectina, hidróxido cloroquina, azitromicina sempre foram a vacina. E por que aquele homem, o Anthony Fauci, que nós estamos vendo aí todo, se você quiser eu mando para você no seu WhatsApp, eu tenho mais de 6 conteúdos aqui importantíssimos, mostrando que o lockdown não teve precisão, não foi necessário, mostrando que a máscara não era necessária, mostrando que a vacina causa mais doença do que preserva do vírus. Eu tenho 2 amigas queridas, uma faleceu com 40 anos de ataque do coração, foi fazer a exumação do corpo e a perícia foi a vacina que causou. Nunca fui contra a vacina, veja só, entendeu? Mas nós não podemos negar, contra fatos não há argumentos. Outra situação, uma amiga minha de Curitiba, ela e o marido tiveram trombose nas pernas e essa minha amiga teve que amputar as 2 pernas e faleceu. E o marido
quase ali, também no bico do corvo, quase que faleceu também por conta da vacina. Porque a vacina não foi testada. Aí tinha se levantado um líder político que avisou a gente. Que avisou, olha, eu não vou assinar um negócio, vamos ser cobaia. Mas quer ser cobaia, seja. E agora nós estamos correndo aí atrás do prejuízo. Temos que tomar proteína spike e um monte de outras coisas para não morrer de infarto fulminante. Como faleceu o meu amigo Adriano Medeiros lá em Bauru esses dias. 42 anos. Simplesmente a esposa dele chegou, ele estava caído no chão morto. Consequência da vacina. Nós temos que falar a verdade. E Daniel, então, esperava. Esse povo aqui dessa época, 167 anos antes de Cristo, esperava um líder político que fale a verdade. Que esclareça para o povo, que abra o coração do povo. Mas como que o inimigo ele se encarrega de enviar os funcionários dele para falar contra? Né? Ou seja, o grande genocida da história foi esse Anthony Fauci que matou 8 milhões de pessoas no globo terrestre. Tem um estudo agora que saiu nos Estados Unidos que se tivesse liberado tratamento precoce no primeiro mês da pandemia, mais de 60% das pessoas não teriam morrido. Ou seja, ele é o grande genocida. O que fabricou o vírus. Que usou bebês abortados em laboratório enxertando no rato. E isso foi para a China e espalhou. 2017 começou o vírus ser propagado. Você está entendendo? Por que uma pessoa que fala a verdade é tão atacada? Nossa, eu recebo aqui ameaça, eu recebo por calar a boca, que vai me denunciar no conselho de psicologia, que vai confiscar meu diploma. Ah, pode confiscar, eu continuo evangelizando do mesmo jeito. Eu não preciso da minha faculdade para me sobreviver. A Flávia falando, nós profissionais da área de saúde fomos obrigados a vacinar. Sim, querida, eu também fui. Eu tomei uma dose e a minha reumatologista não deixou tomar a segunda. Falou, se você tomar, você vai morrer. Porque eu tomei a ivermectina até julho de 2021. Aí por conta do emprego, do meu trabalho, que eu estava fazendo teste na prefeitura aqui de Paraty, eu fui obrigada a levar a carteirinha. Quando eu tomei, veio a doença. Viu? E ela falando aqui no trabalho, vejo tantas enfermidades. Que a Flávia trabalha em laboratório, né, Flávia? Lá em Cuiabá, Mato Grosso. E é isso o profeta Daniel, na leitura de hoje, que vai falar sobre a existência do Filho do Homem, esse líder, esse rei, esse tudo da nossa vida. Quando ele entra, a nossa vida se transforma. E a minha vida foi transformada por Jesus. Partilhei ontem na imersão com as mulheres aqui. Eu que usava só 2 tipos de droga. Todas e mais algumas. Sabe quantas overdoses eu tive até os 23 anos? 9. Pelo uso aqui, ó, de baque na veia, cocaína na veia. Mas a minha mãe não desistiu de rezar por mim. Se eu estou aqui hoje, é porque eu vi Jesus. Eu vi o Senhor, Ele me tocou. Por isso que Jesus não é uma história, como diz a outra leitura de hoje, aqui em 1 Pedro, que hoje tem 2 primeiras leituras, que a igreja escolhe uma. Não é uma fábula, não é uma historinha. Jesus é uma experiência pessoal. O que seria da minha faculdade? Das minhas faculdades, que eu tive a graça de fazer 3. Não seria nada sem Jesus. Quantas coisas que eu estou aqui no meu consultório atendendo, que o Espírito Santo me revela para eu falar. Não é uma, nem 2, nem 3, é várias vezes. Provando que Ele é muito maior do que qualquer diploma, que qualquer teoria, que qualquer filosofia. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E aqueles que o buscam, é aquela história, né? Cola em mim que é sucesso, cola em Jesus.